Para você que está chegando agora e perdeu a primeira parte da conversa, está muito legal, gente. Assistam, acompanhem. O Pavanelli já entrou aqui. Vamos voltar a conversar com o Cláudio Pavanelli, que já mandou a nossa solicitação de vídeo. Eu vou perguntar para ele outros assuntos interessantes. Ele que é fisiologista e já foi de grandes clubes aqui do Brasil, Santos, Palmeiras, Flamengo, entre outros. Cláudio, obrigado por retornar, aceitar e mais uma vez continuar mais um pouquinho. Hoje, eu estive até na Rádio Craque Neto fazendo o Campeonato Carioca, Botafogo e Cabo Friense. Nem uma semana de treinos, dois times jogando, valendo 3 pontos, para valer campeonato. O quanto isso é tão prejudicial e ruim, né? Esse momento, o Botafogo e o Fluminense bateram muito o pé para não jogar, e o Flamengo forçou até a barra para se jogar. Vasco também foi para esse lado de querer ter os jogos. Times esfacelados, né? Cabo Friense, a maioria salário atrasado e foram embora. O Botafogo com dificuldades, uma semana de treinos, né? Ficaram mais de 90 dias parados. E aí, uma semana só, vai para jogo valendo às 11 da manhã. Tudo bem, tá 22 graus hoje, mas 22 graus com aquele solzinho, você com uma semana só de treino não deve ser fácil. O que você pode falar sobre isso? Quanto que os jogadores brasileiros estão se arriscando nesse momento? Porque já sinaliza um Paulistão voltando no início de agosto, os jogadores começam a treinar 1º de julho, um Brasileirão voltando dias 8 e 9 de agosto, né? O que você pode falar a respeito, Pavanelli, por favor? Simplesmente no aspecto científico, no aspecto, vou até entrar um pouco na área médica, ridículo. Ridículo. Ainda mais num país que a gente passou anos reclamando do calendário e reclamando de uma pré-temporada muito curta para uma temporada muito longa. Eu quero saber quem é o responsável por isso agora. Sabe? Nós vamos ter, depois você pode me cobrir, nós vamos ter um número de lesões, e lesões provavelmente muito mais sérias. Grau 2 para cima. Do que a gente está acostumado. É a primeira vez, pelo menos que eu lembre, que a gente fica durante um período tão longo parado e estamos tentando voltar num tempo mais rápido ainda a jogar. Isso os preparadores físicos, os profissionais envolvidos, eles, vamos falar a verdade, eles acabam sendo obrigados, né? Mandou, acabou, tem que fazer, a gente não pode concordar, às vezes não pode falar para vocês isso, o que realmente acham, mas... O Paulo Autori falou e foi punido. Exatamente. Quando você fala, os profissionais que têm um pouco de conhecimento e estão ali no dia a dia vão falar, a federação corta, o diretor não sei da conta quase manda embora, enfim. Eu quero ver realmente de quem que é a culpa. Na hora que você tiver 4, 5, 6 jogadores importantes do seu time fora por uma lesão, na hora de decidir, ou num clássico importantíssimo, quem é que vai responder à torcida? Sabe quem vai pagar a conta? Óbvio que é o técnico. Ele vai ser demitido, como qualquer época. Então, eu acho que, sabe, precisa ter um pouco de conhecimento. Eu vou voltar numa coisa que você falou, muito importante, que você falou que a imprensa muitas vezes comenta, você falou sobre o CK, acaba comentando errado ou não tendo a informação correta. E eu acompanhei algumas vezes com a imprensa e as informações, às vezes, umas informações técnicas corretas num sentido, mas num contexto errado, porque vocês da imprensa ouvem profissionais que não são do futebol. Sim. Que não está no dia a dia. São profissionais que dão a informação altamente correta. Porém, não são do futebol no dia a dia. É muito complicado eu chegar e comentar, o treino do preparador físico lá é inadequado, é errado, ou é... Eu não estou no dia a dia. O time está correndo por culpa do preparador físico. Que fala isso. A gente não pode falar isso. É muito complicado. E eu sei que, às vezes, a imprensa não tem esse acesso da informação tão correta, mas se tentar apurar, se tentar realmente conversar com profissionais que são do futebol, tentar ter essa visão ampla, fica mais fácil, né? É a mesma coisa
eu sempre eu trabalho com futebol há 20 e poucos anos. Eu não falo da parte técnica, eu não posso, não me meto com isso. A não ser em casa, num churrasco com os amigos, a gente brinca, óbvio, brinca, não está comentando. Sim. E brinco com os jogadores mesmo. E quantas vezes? Agora, eu não sei se ele está aqui, mas o Léo Lima estava aqui com a gente O aqui. Léo tinha entrado? Ele estava entrando, tinha entrado aqui, e é um que eu sempre brinquei. Vários atletas. Poxa, você está no dia a dia com ele lá, você tem liberdade de fazer esse tipo de... Claro, Mas óbvio. não, você não vai fazer um comentário aqui, Sim. sabe? É óbvio que não. Então, claro, é muito legal a imprensa tentar trazer a ciência, mas eu acho muito perigoso você trazer a ciência numa situação que você não está no dia a dia. Tá. Né? Então é meio complicado. Você tem realmente que dar uma. Não é culpa da imprensa, a imprensa está dando a informação. Sim. Né? Mas eu vejo que às vezes a imprensa esportiva, não só a imprensa hoje no Brasil, a imprensa que fala de política, pelo amor de Deus, né? A gente são pitaqueiros, né? Eles vão dando pitaco de tudo. Eu faria assim. Caramba, eu faria também de tanta coisa diferente. Hoje, olhando hoje, a gente não perderia uma Copa do Mundo. Mas eu não estava em nenhuma. Não É, posso falar. sim. Sabe? É uma questão que a gente precisa parar, pensar um pouquinho. E eu vou repetir. A gente precisa sim ter profissionais qualificados e que tomem decisões. Que Tá. realmente assumam a responsabilidade e tomem decisão. Isso é importante. Eu acho, pelo menos. Óbvio. Claro, o ideal, Cláudio, eu vou te perguntar, o ideal seria quanto tempo de preparação para voltar a jogar? Eu sei que o ideal seria impossível, porque se perdeu tanto tempo e existem várias pressões, patrocínio, o caixa está vazio, então até no Rio de Janeiro, a partir do 10 de julho, está liberado 10%, um terço do estádio. Maracanã pode receber 22 mil torcedores. Acho que assim, é importante voltar ao futebol, acho legal, ajuda muito. Realmente, o futebol tem uma função social no país, no Brasil, que não tem em outros lugares. Que realmente o cara se distrai, o cara se extravasa, o cara se solta. O futebol vira uma válvula de escape para muita gente. E, às vezes eu acho até exagerado. Eu, por ser um cara que 20 anos fazendo isso, mas eu acho às vezes alguns momentos exagerados. Mas eu sei a importância do futebol para a vida das pessoas aqui no Brasil. Mas assim, liberar para a torcida eu acho pior ainda. Meu Deus do céu. Eu acho que É a gente está atropelando as complicado, né? coisas. Né? Eu acho um risco muito grande. Mas eu não sou o governante e eu tenho uma consciência, porque eu estou vendo agora as pessoas já sem máscara, já de qualquer jeito, tá? A várzea total. Mas Eu vou dar o tem que, meu parecer, o que eu acho, né? como, na verdade, cidadão, porque Tem, não tenho a capacidade para se falar sobre a parte clínica de tudo isso, o que e só vou dar acontece. um exemplo, viu, Cláudio? Eu moro aqui na região do Ipiranga e perto aqui do Heliópolis tem 2 quadras públicas, lotado de jovens. Eu passei hoje, lotado de jovens, jogando bola, um do lado do outro, vários times esperando o time de fora, todos sem máscara. Todos sem máscara. Então você imagina, né? Se a gente vê isso aqui, o quanto não tem, né? Por aí. E aí você quer É, liberar torcedor entrando em estádio, né? A gente está vendo aqui no Allianz Parque, nós tivemos o show do Jota Quest, as pessoas dentro do carro assistindo o show, né? Que seria o nosso novo normal nesse momento, né? Mas aí estão pensando em liberar para a torcida estar no estádio, né? Difícil. é bem complicado a gente falar, porque eu acompanho as notícias no Brasil, a gente está tendo um problema muito sério de confiabilidade na informação, né? Sim. E isso porque vários fatores, várias coisas, e a gente perdeu hoje as referências de em quem acreditar, né? Antigamente você acreditava numa pessoa mais experiente que teve vários trabalhos, que teve várias vivências, que teve publicações, enfim. Ele falou, é uma autoridade, ele sabe o que está fazendo. Hoje em dia, uma autoridade está aí no YouTube, está aqui no Instagram. A autoridade hoje tem. A gente vê autoridades de 20 e poucos anos, nada contra o jovem, pelo amor de Deus, mas de 20 e poucos anos criticando um cara que deu aula para ele e ele não sabe nem o que está falando. Sabe? No mínimo, falta educação. Concordo. Esse é o meu ponto de vista. Também concordo. Se a gente falar, não vou entrar na questão esportiva, estou falando na educação como um todo. Sim. Se a gente entrar nisso,
e fazer uma análise bastante simples, bastante crua. O Brasil começou esse problema todo mais ou menos um mês, 3 semanas depois dos Estados Unidos. Os Estados Unidos começou mais ou menos 3 a 4 semanas depois da Europa. O Brasil quer fazer tudo antes da Europa. Então eu acho que falta um pouquinho, sabe? Olha o que está acontecendo no mundo. Sim. Eu entendo perfeitamente. Claro que tem que ter o problema, a preocupação na questão econômica, tudo isso, óbvio que sim. Mas hoje a gente tem gente que fala que acredita e tem gente que não acredita nem na pandemia. Que isso é mais uma questão, eu estou vindo aí no Brasil, né? Que é mais uma questão se é política, se é isso, se é aquilo. Caramba, o mundo inteiro parou. Eu moro aqui do lado dos parques de diversão, aqui próximo aos parques de diversão. Você imagina uma Disney parada? Sim. Quanto por dia? Prejuízo, né? Então, acho que a gente precisa entender isso assim, como um todo. E essa crise que a gente tem no Brasil de hoje, a gente está realmente vendo a falta de educação como um todo que a gente tem. Falta de educação formal, isso é claro, e falta de educação informal. A gente não respeita mais o mais idoso, a gente não respeita mais o professor, a gente não respeita mais o vizinho, enfim. Essa questão de educação como um todo, eu acho que é o grande problema que a gente enfrenta, e aí a gente vê esses problemas aí que a gente apenas lamenta, infelizmente. É óbvio que a gente queria todos os estádios lotados. Óbvio. Assim, por exemplo, é um exemplo, né, Cláudio? Eu não estou na televisão que transmite o jogo. Tá, a grande chance, quando voltarem os jogos, de eu não estar no estádio. Ou no estúdio, ou de algum jeito. Mas você acha que eu estou... eu vou trabalhar de alguma forma, mas eu não quero forçar nada. Eu não quero, agora quero estar lá dentro também. Quero chegar e participar lá dentro. Não tem. A pessoa não tem a consciência. Será que é importante eu estar lá nesse momento? Será que é importante eu estar dentro do estádio? Será que é importante? Não tem coisas mais importantes que você assistir um jogo dentro do estádio? São espalhados num estádio que cabe em 70. Mas uma hora vai aglomerar de alguma forma. E o pré-jogo, os barzinhos, o churrasquinho, a cervejinha que o pessoal toma. Tem tudo isso. Não é só dentro do estádio. É fora do estádio. Então as pessoas meio que... Né, não sei se é o interesse político que tem eleição ainda esse ano. Tem todo esse lado, né, que o povo às vezes vai muito mais na parte da emoção do que na parte da... Deixa eu ver, será que é legal mesmo liberar? Será que está na hora de liberar? A gente não é contra. Eu estou até feliz que o futebol vai voltar, porque é chance de movimentar todos aí. Eu já falei, é válvula de escape para o país. Assim, a gente percebe o quanto o futebol serve desse parâmetro. Tanto que eu vi um dirigente, viu, Cláudio? Poxa, devia ter já futebol já, porque o pessoal passa a inteira elevada tranquilamente. Eu vi isso. E o pessoal leva isso a sério. Eu ouvi isso também. O peso do futebol desse jeito, fosse utilizado como uma melhoria da quarentena. Pô, tá tendo futebol, aí o pessoal fica mais tranquilo, passa a quarentena mais tranquilo. Mas eu estava perguntando antes de ter citado esses casos, o que seria ideal, Cláudio? Quanto de tempo voltar a jogar? Porque em São Paulo são 100 dias, 100 jogos, né? Todo mundo parado, e a chance de voltar volta dia 1º de julho e início de agosto jogar. A CBF anunciou o Brasileirão voltando já início de agosto. Um mês seria próximo do ideal, ou está ainda muito, inclusive, muito do ideal, Cláudio. São mais... Nunca, em nenhum momento o futebol brasileiro passou por isso. Os jogadores têm férias de 30 dias e voltam por um início de pré-temporada. Não, nós tivemos uma pré-temporada corrida, tudo feita a toque de caixa, jogo já rolando, campeonato, Libertadores, Paulista, os regionais por aí, Copa do Brasil, Sul-Americana e agora tudo isso. O que seria o ideal e o que você acha que vai o mínimo aceitável para poder voltar a jogar futebol? Tá, dependeria muito do calendário, né? Eu acho que deveria ter na própria federação, na própria confederação, profissionais da área de performance também. Vamos puxar para o meu lado, não só para o meu, né? Para todos. Por quê?
Se eu monto um calendário, por exemplo, eu faço 2 semanas de pré-temporada, tenho um jogo, depois eu tenho uma semana de intervalo, depois mais uma semana de intervalo, e aí eu começo a ter jogos no meio de semana, é uma situação. Tá. Tá? Mas não é essa a realidade. A gente Não. teve uma semana de treino, vai ter meio de semana, final de semana, meio de semana, final de semana, vai começar aquela maluquice. Daqui a pouco a gente vai ter obrigatoriamente usar jogadores da base e vão começar a criticar, e aí a gente vê outras situações e o técnico vai ser mandado embora. Então, vamos falar números mágicos? Tá. Depois desse problema todo, deveria sim ter pelo menos um mês de trabalho bem feito, para começar, também diria, pelo menos a primeira semana, um jogo no final de semana e outro jogo na outra final de semana. Passar. Organizar isso, exato. Eu sei que tem calendário, isso é irreal, uma série de situações, mas se a gente não tiver isso, a gente vai perder de alguma forma. A gente tem que entender que a gente tem que, na situação como um todo, é uma situação completamente nova no mundo, a gente tem que perder menos. Todo mundo vai estar perdendo. Agora, claro, se eu perder menos e você também perder menos, os dois vão sobreviver. Agora, se eu perder muito e você perder muito pouco, eu, ano que vem, já estou fora. E como é que eu vou reclamar? Então, a gente precisa ter essa... olhar como um todo, de fato, e não apenas, vamos jogar e acabou. O quanto custa? Eu estou nessa parte de pesquisa que eu estou acabando de escrever o capítulo do livro, eu tenho um trabalho muito interessante da Premier League durante 7 anos, analisando justamente a prevenção de lesão e o quanto se custa um atleta parado. É absurdo. Claro que é uma variação muito grande. Você tem um Neymar parado durante 2, 3 semanas, é absurdo. Então, acho que está legal. Eu parei, mas você está me ouvindo, né, Cláudio? Qual é o atleta do quanto... Se eu não tenho, não tenho o controle do que eu faço, de como que eu mensuro isso, eu vou perder atleta e pode ser os principais atletas. Hoje a gente vive numa situação que a maioria dos clubes do Brasil, se eu tirar 2, 3 atletas principais, acaba o time. É a situação, infelizmente. Não é que acaba, mas o nível vai ser muito baixo. Infelizmente é isso. E aí esse time, que é um time de tradição, por exemplo, que tem um nome muito forte, ele cai para a segunda divisão ano que vem. De quem que é a conta? Será que analisaram isso na hora de dar o sim? Não, pensaram só no hoje. Então, falta essa visão global do negócio futebol. Né? Não é só performance. A performance é uma parte. Se eu achar que eu sou a solução do mundo, pô, eu costumo, eu ganho, o meu salário é de acordo com aquilo que eu sei, né? Porque se eu ganhar realmente aquilo porque eu não sei, eu fico milionário. Se todo mundo tiver uma visão dessa, a gente vai entender e tentar contribuir para que a gente tenha um calendário legal, que todo mundo consiga realmente crescer e ter bons resultados, bons jogos e assim por diante. A gente pega times hoje, vamos ser bem sinceros, não vou dar nomes, vamos ser bem sinceros. Se a gente olhar a Série A do futebol brasileiro, a gente tem 10 clubes no máximo. Não vou dar nomes. Depois cada um faz a sua análise aí. Criteriosa. Tá. Veja esses clubes que têm realmente condições, paga em dia, que tenha uma estrutura profissional e ofereça isso para os seus atletas. Que pague realmente corretamente. Não estou falando pagar muito, não. Sim. Se eu assino o teu contrato com R$10, é R$10 e acabou. Não interessa se é 10 milhões ou R$10 de fato. Então, vamos falar a verdade disso. São 10 clubes. E aí a gente vai comparar esses 10 clubes, aí a gente pega os outros 10 que não recuperam o atleta de forma adequada, não tem condições de estrutura física de oferecer para esses atletas melhor condição. É de profissionais, falta profissionais, né, Cláudio? Exatamente, exatamente. Não estou falando pela qualidade de profissional nem qualidade de jogador. Eu estou falando do que se oferece para esses atletas. Estrutura, né?
né? Exato. Pega a Fórmula 1, pega o mesmo carro para todo mundo. Só que para 10 equipes você põe os melhores gasolinas, os melhores mecânicos e as melhores peças. Os outros não. Final do ano não adianta, o cara vai estar andando em carroça. É isso. É exatamente isso. Isso eu estou fazendo uma análise extremamente simples e se Claro, ser humano fosse máquina. Não é, mas sim, é assim que funciona, sim. infelizmente. Não, eu achei, sabe, hoje foi 6-2 o Botafogo, mas você via os caras colocando a mão na coxa, o cara da Cabo Friense não aguentava mais. Foi 6-2 porque o cara não aguentava mais, assim. E tem essa. Aí se mostra a diferença. Um clube grande que treinou uma semana e o clube pequeno que treinou uma semana. Os dois eram ao mesmo tempo. Péssimo, uma semana para os dois. Mas o Botafogo deslanchou no segundo tempo, o Cabo Friense foi lá e não aguentava. Teve um gol que o jogador do Botafogo passou por 3 jogadores da Cabo Friense, os caras não conseguiam mais correr. Então, você perde o espetáculo, você perde atleta, né? Não tem um lado positivo para ninguém, né, Cláudio? Imagina quando começarem realmente os grandes jogos. Imagina. Imagina os Paulista já volta com confrontos. Palmeiras e Corinthians, Pavanelli. Já tem Olha que clássico. beleza. Perde esse jogo. Para qualquer um. Sim. Você vai cobrar o quê dos atletas ou da comissão, do clube, numa situação. Me fala. Vamos ser sinceros. Isso. É complicado. Eu acho que eles estão brincando com coisas muito sérias. Eu repito, não estou falando da parte pandemia, da pandemia, da parte clínica do negócio. Estou falando do que a gente pode tentar evitar em algumas coisas, Da né? profissão em si, né? Da profissão. Exato, exato. Se eu puder realmente contribuir, com o que seria? Mas, infelizmente, aqui agora há pouco entrou aqui o médico, doutor Marcelo, que era o médico do Flamengo, e Sim. ele com certeza tem muito mais qualidade para falar sobre isso. E é exatamente isso. O quanto que o médico e os profissionais de saúde, nesse momento, podem contribuir. Porque hoje você falar de um treinamento adequado e tentar acelerar e acertar esse calendário é saúde. Prevenção de lesão é saúde do atleta. Ninguém quer um atleta machucado. E nós estamos expondo esses atletas cada vez mais a esses riscos. Vou repetir. Quem vai pagar a conta se um time desse cai? É só o técnico. Aí vai a torcida, inflamada e incentivada talvez por questões políticas, pela oposição, por um motivo de uma eleição, e aí a gente está feito o problema todo. É isso. Estou tocando em coisinhas simples, né? Hoje. Não, Tô... bem simples. Eu que acompanhei o Palmeiras 15 anos, viu, Cláudio? E como repórter 2 quedas, eu posso falar um pouquinho sobre o que é ver um time cair para a segunda divisão. Realmente, não é falar, não é só futebol, para o time que cai também não é só, viu? Não é exatamente. Então, fácil, não. é muito ampla a questão, né? Então, quando a gente falou da questão do que talvez a imprensa, a gente fala, né? A imprensa é culpada de tudo porque é ela que fala, né? Mas se eu colocar realmente a imprensa colocando esses fatores, sem ser, eu não vou falar torcedor, porque parece que eu torço para o Palmeiras, vou falar bem do Palmeiras, não é, sem ser, sem inflamar a paixão, eu acho que a gente contribuiria um pouco mais, porque muitos comentaristas eu vejo que é muito fácil você falar, perdeu o gol por causa disso, 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 daquilo. Legal, vai lá para o campo e antecipa isso. O que você faria para que não ocorresse esse erro? Não é fácil. E comentar sobre o ocorrido, poxa, me chama para. Eu comento qualquer coisa, até política. A economia da Indonésia, eu vou lá. Vamos falar a verdade. Né? Então, eu acho que. Claro que não são todos, pelo amor de Deus, mas tomar esse cuidado. Não é fácil você falar sobre isso. Mas transformar
uma bancada de jornalistas formados para falar de futebol, um esporte que é uma potência econômica no mundo todo, e transformar aquilo num bate-papo de botequim, e pessoas profissionais e famílias desses profissionais envolvidas por trás disso, que vão pagar o pato? Tá ouvindo, não? Tá ouvindo? Oi? Tá ouvindo bem Agora agora? eu tô. Deu uma travadinha, mas eu tô te ouvindo. Você ainda tá... Oi, tá me ouvindo, Cláudio? Tá bom. Mas não sei se sou eu ou você. E aí você tava falando... Tá me ouvindo? Tô. Tá. Pode falar. Você ia falar alguma Pode, coisa? então. Não, você tava falando exatamente do papo Piquim, aí travou nessa hora, assim. Então, eu não posso transformar esses profissionais que estão lá, se propõem a transformar num papo de botequim, e quem paga o pato são profissionais altamente qualificados, às vezes, que estão lá do outro lado, e as famílias é que vão pagar. As famílias desses profissionais, às vezes, que sofrem porque vê alguém sendo criticado ou sendo mandado embora. Então, eu acho que é uma responsabilidade que precisa ser analisada, sabe? Claro que tem que comentar, tem que ser o lado lúdico, lógico. É uma linguagem de qualquer classe social, de qualquer nível, de qualquer barreira você quebra. Você entra num consultório, você fala, e aí, corintiano? Ele fala, oh, que isso, palmeirense. Então, aí, mano, você já quebrou o gelo. Isso é muito legal, isso é muito importante para a nossa cultura e para o esporte como um todo. Agora a gente precisa tomar um pouquinho esse cuidado de, sabe, inflamar às vezes aquilo que já está pesado. Sim. Isso é minha opinião, né? E a gente já vê às vezes situações que não foram criadas, lógico que não, mas foram inflamadas por às vezes um comentáriozinho. Você sabe disso, Claro, infelizmente, você claro. acompanhou várias vezes. Sim, Eu acho sim. que isso é a tal responsabilidade de cada profissional em realmente fazer aquilo e saber aonde pode, o que eu posso atrapalhar. Né? O grande exercício que tem é a dificuldade do jornalismo, viu, Cláudio? Às vezes o cara não torcer. Porque a partir do momento que você torceu, você está distorcendo. Então, às vezes o cara não resiste e acaba torcendo. Eu, assim, não estou falando que... Eu fiz o Palmeiras 15 anos e as pessoas acham que eu sou palmeirense até hoje. E eu não sou palmeirense. Então, dá para você trabalho onde que as pessoas... Você consiga manter, né? É claro que para mim, era importante o Palmeiras ganhasse, ia mais distante, porque eu fazia os jogos também junto, viajava junto, fazia a cobertura. Minha cobertura era melhor com as coisas boas, né? Que o Palmeiras poderia ter. Então, me perguntaram, nunca fiz uma cobertura torcendo contra ninguém. Até porque não ia levar nada. Se torcer contra para alguém, você está torcendo contra você mesmo, contra o seu trabalho. Esse é o ponto. Eu não posso criticar, por exemplo, a escola primária que eu estudei. Sim. Eu estou me criticando. Eu preciso me Claro. valorizar. Claro. Para mim, o melhor bairro que existe é o que eu moro. Sim. O melhor jardim que tem é o meu, não é o do vizinho. Sim. E às vezes, a gente gosta muito mais de criticar do que realmente elogiar. Então, eu acho que, sabe, foi mais ou menos o começo da nossa conversa, né? Que falta, no meu modo de ver, o Brasil colocar as suas grandes virtudes e colocar no papel a sua metodologia em desenvolver o futebol como um todo. Eu acho que é por isso que ninguém respeita não, mas por isso que falta o respeito devido que a gente merece. Claro. Acho que é mais por isso. A gente vê, por exemplo, Filipão, Vanderlei, profissionais que foram para a Europa, ficaram pouco tempo. Por que ficaram? A gente vai lá e critica. A gente não vê o todo, o que aconteceu. Sim. Né? Tem vários técnicos que não tem nome nenhum e a gente idolatra. Não fizeram nada. E a gente idolatra.
Tem jogadores que a gente idolatra e se você for ver, analisar realmente a função dele, o que ele desempenha para o futebol, muito pouco. Aí a gente volta, empresário é bom, e aí tem várias ligações que fazem Claro. parecer isso, né? Então a gente precisa, acho que, tomar um pouquinho atenção a isso. Não Cláudio, é fácil. O Cadu Tutiassi, que está sempre aqui nas minhas lives, um abraço para o Cadu. Fred, o que o fisiologista, o Cláudio Pavanelli, acha de 5 substituições para não estourar os jogadores? Seria para isso? O que você acha dessas 5 substituições? Eu acho perfeito. E eu vou até além. Numa situação dessa, eu pensei um pouquinho sobre tudo que está acontecendo, claro, né, como todo mundo. Talvez seria até melhor que seja até mais, ou que você possa entrar e sair. Que nem salão. Exatamente. Talvez um teste. Vamos ver como funciona. Porque a performance dos atletas ia ser melhorada. Você pode ter uma estratégia tática muito mais bem delineada. Você pode tirar 1 ou 2 jogadores e falar, olha, a gente vai fazer isso, 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 porque o jogador tal se movimenta aqui, aproveita essa brecha, faz isso, faz aquilo e volta. Jamais descansado e atento àquela jogada que o técnico fala. Caramba, o futebol ia crescer. Claro que a gente está viajando, né? Isso. Mas seria sensacional. Conservador para mudanças, né? Eu tive a oportunidade de fazer a preparação física de alguns jogos da seleção brasileira de futebol indoor aqui nos Estados Unidos. Que legal. E ela é assim. Entra, sai, entra, sai, entra, sai. Lembra do Amauri, inclusive? O Amauri, que é o atacante. Então, da Itália. Um dos jogadores. Isso, Gabriel, lateral. Enfim, vários jogadores de altíssimo nível do futebol de campo também participaram desses jogos. E imagina você ter uma situação dessa. E no futebol indoor é assim, ele entra, participa praticamente 2, 3 minutos no jogo, sai, volta, é maluquice, né? Mas tentar se adaptar a isso, você imagina ter essa situação. Eu, particularmente, acho que, por exemplo, os campeonatos estaduais que todo mundo critica, mas acho maravilhoso. Por que não se coloca dentro do regulamento do futebol dos estaduais, obrigado você ter no mínimo 5 jogadores sub-21? Sim. Já para cancha. Exatamente, você já começa a colocar jogadores. É obrigado a ter. A torcida não vai criticar tanto, a pressão dos atletas vai ser cada vez menor, você dá chance para esses atletas evoluir e você pode trabalhar os atletas que você quer trabalhar realmente para o final do campeonato estadual ou mais para o Libertadores e campeonatos com um pouco mais de dificuldade, com o tempo. Aí a pré-temporada se torna um pouco menos importante em questão de tempo. Tem saída. Sim. O Cadu até escreveu aqui, ó. Estou acompanhando o jogo do Fluminense, muitos estão se arrastando em campo e ainda com chuva. Fluminense uma semana de sorte que estão só se arrastando, não estão se machucando. Mas aí, depois de 48 horas, vai estar aquele peso, né? Uhum. Se a gente sentasse equipes de profissionais pensando na performance, junto com profissionais pensando no espetáculo, sairiam coisas maravilhosas, eu acredito. Sim. Agora, todo mundo quer ser o dono da caneta, né? O pai da criança. Cláudio, o Neymar seria o seu grande case assim, de trabalho, assim, a gente pode dizer, claro, ele é diferenciado, é excepcional, mas o trabalho que foi feito em relação ao seu corpo, o famoso que você já citou na nossa primeira parte aí da nossa conversa, filé de borboleta, ficava lá, vai, filé de borboleta. Seria assim um grande case assim, um trabalho conjunto, óbvio, que você trabalhou lá no Santos, mas a referência do seu trabalho seria o que o Neymar ganhou, massa, cor, tudo que foi trabalhado com ele. Tem estratégia, Cláudio? Eu acho que o Robinho. Robinho? Quando eu fui contratado no Santos em 90, com algumas pessoas, como o Seu Zito, falecido Seu Zito, o Corró, Clodoaldo, pessoas que eles me ensinaram futebol.
né? Eu vinha do meio acadêmico, eu tinha acabado de concluir meu mestrado, então eu aprendi futebol com eles. E assim que eu cheguei no profissional, fui contratado para o profissional, o seu Zito, no banco de reserva, a gente assistindo um coletivo, ele falou: eu gostaria que você acompanhasse dois meninos que a gente tem na base. Você olha para mim? Eu falei: claro, vamos marcar um dia lá na sala de fisiologia para a gente marcar. Então, enfim, foi. Aí ele aparece lá com dois atletas, Robinho e Diego. Cada um com trabalhos completamente diferentes. Sim. E em cima disso, a gente montou um grupo ali no Santos. O Marcelo Rossi, se ele estiver por aí, ele pode falar. A gente montou ali não um departamento, mas um início de um trabalho que a gente chamou de detecção de talentos, que era para atletas com necessidades específicas dos talentos, dos fora de série. Sim. E ali, naquela época, você deve lembrar, tinha outro meia que era para ser o atleta, Canindé. Canindé. Então o trabalho também foi feito com Canindé, com Robinho, o Diego. Aí vieram outros atletas, o Elano, o David, só que já numa fase, lógico, vieram já profissional. O Jean Cheira, foi feita alguma coisa com ele, Cláudio? Que era um cara, um menino que sempre foi muito observado, e esse é um exemplo daquele que não estourou lá para frente e parou, inclusive, parou de jogar. Aí a gente toca numa, você quer me complicar, mas eu vou chegar lá. Não vou fugir da resposta, não. Olha lá, Marcelo Rossi. Então, a gente envolveu ali todos os profissionais ligados à performance e convidávamos os técnicos, preparadores de goleiro, quem quiser vir. E o que era isso? Era justamente informar, dar informações para que todos vivessem a mesma experiência de formas diferentes. Todo mundo contribuísse. Então tinha a Sandra Merouça, nutricionista, fisioterapeuta, nutricionista, todo mundo. Vamos fazer um trabalho, essa semana vai ser um trabalho assim, assim, assado, vai ser na academia, vai ser em tal campo, vai ser, não, vai ter um jogo, vai ter... Todo mundo sabia o que estava acontecendo. E quando falar, a gente vai fazer um trabalho de força, todo mundo sabe o que é um trabalho de força. A nutrição vai dar um suplemento alimentar, quando necessário, para isso. Vamos tirar de jogo, não vamos tirar de jogo. Então, eu acho que essa mudança, e foi um pouco antes ainda do Turíbio fazer o trabalho com o Kaká. Legal. E a gente trocava muita figura. O Turíbio foi orientador da minha tese de mestrado. Legal. Então a gente tinha muita troca de figurinha. Então eu acho que essa primeira, a mais importante, eu acho que foi esse primeiro do Robinho. Tá. Quando veio o Neymar, isso já vinha acontecendo, né? Já vinha uma rotina disso. A gente tinha já a estrutura de um centro de treinamento que o Robinho não pegou. Né? Então, isso foi muito legal e eu lembro muitas discussões com a imprensa sobre isso. Se você pegar lá em 99, 2000 e depois pega de novo, quando a gente chegou... Eu fui para o Palmeiras e voltei para o Santos, peguei a fase final do Neymar, quando ele chegou no profissional. As discussões eram, poxa, tem que ser um atleta forte, eles são muito magrinhos, não vão aguentar. Acabou de entrar agora Ney Pandolfo, pode falar. Se eu estiver mentindo, ele vai me desmentir aí. Então, várias situações, e agora eu vou entrar, já que o Ney está aí. O Neymar, na verdade, a gente estava trabalhando ele para 2010. E se você pegar algumas reportagens, você vai ver que em 2009, a gente no Santos, tinha muitos jogos que o Neymar não ia nem para o banco. Sim, o Ganso jogava e o Neymar nem era aproveitado. Exatamente. Porque era feito um trabalho paralelo, e se eu fizesse esse trabalho de alta intensidade, ganho de massa muscular, ganho de força, potência, e colocar ele no jogo, ele vai se machucar. Então nós estávamos trabalhando, e nós estávamos numa fase que a gente dificilmente seria campeão e não ia cair. Então dava para se fazer esse trabalho. E aí, o Ney tá aí, depois você fala se é mentira ou não. O Vanderlei, num jogo que a gente foi na inauguração do estádio do Santos Laguna, lá no México, o Vanderlei falou, vou montar o time que eu quero para o ano que vem. E aí ele montou o time certinho. Inclusive o Edu Dracena estava voltando de lesão e naquele jogo ele entrou. E foi, sei lá, 80% do time
que em 2010 começou a encantar. Nós saímos, exatamente, nós saímos, mudou o presidente, mudou uma série de coisas, mas 80% do time e o trabalho, entre aspas, do Neymar foi feito. Estava pronto realmente porque a gente tinha planejado para o ano seguinte. Claro que não foi isso, pelo amor de Deus, mas a contribuição aconteceu dessa forma para que ele tivesse esse desenvolvimento numa época correta. E a imprensa detonava a gente. Neymar é um moleque que faz a diferença, tem que jogar. Tem que jogar, óbvio, mas vamos preparar ele para fazer a diferença de fato. E foi isso que a gente fez. E agradeço a comissão toda que abraçou esse trabalho. Não sou eu. Sim. Se o técnico fala, não, eu quero ele todo o jogo, acabou o trabalho. Então, vários profissionais envolveram. E o que a gente busca? Alan Patrick também nesse grupo. E outros atletas estavam nesse grupo, com o Neymar, que vinham aproveitando a estrutura toda que foi feita pelo... Olha lá, tá vendo? Foi feito em 2009 o trabalho de recuperação em quase todo elenco. Está escrevendo o Ney Pandolfo. Grande abraço ao Ney Pandolfo. É que a gente combinou antes, senão eu ia mentir mais. Então, eu acho que é isso que a gente precisa entender um pouco mais e realmente ver, né? Esse trabalho que foi a médio prazo, não, foi longo prazo, desde os 13 anos. Tem situações que a gente teve oportunidade também que um dos professores... Ele aí! Um dos professores que trabalhava com o Neymar na escola, com 12, 13 anos, que ele fazia futsal na escola, virou preparador físico do infantil do Santos nessa época, que é o Fernando Fernandes. Ó, o Luciano. Luciano, amigo aí, ó. Vale a pena comentário. Valeu, Fatioli, abração. Então, tivemos essas engrenagens sendo compostas e conseguimos realmente organizar um trabalho para esses atletas. Tá? Então, para a gente não fugir, eu acho que o do Robinho, vários outros trabalhos que a gente realizou, e o do Neymar foi o que mais acho que chamou a atenção aí. Legal. E já que você conseguimos títulos, né? Claro. E o Jean Shearer, que foi um jogador que foi... Claro, a gente sabe que teve a parte da família, um peso muito grande. Aquilo que a gente falou lá na nossa primeira parte, né? Os obstáculos que se tem para você se tornar um jogador. Mas era dessa leva, né? Você tem uma foto emblemática, era Neymar, Jean Shearer e o Gabriel, né? O Gabigol, né? E mais tem o Vitor Andrade também nessa leva. Exato. O Neymar já... Acho que são 2 anos de diferença, se eu não me engano. Sim. 3 anos do Jean Shearer. O Jean Shearer era muito novo, né? Você tinha acho que 11 anos, estava começando o trabalho quando o Neymar já tinha 13 e tal. E eu tive um ponto, não posso afirmar nada, porém eu posso falar o que aconteceu. Que quando a gente começa todo esse tipo de trabalho, a gente faz uma série de avaliações, exames e uma série de coisas. E uma delas é radiografia de punho. Para ver a idade óssea, para você ter um controle muito grande do que eu posso treinar errado e prejudicar o atleta. Claro. Você imagina pegar um atleta desse, colocar uma sobrecarga e esse atleta não chega ao profissional. A responsabilidade toda, não minha, mas Sim. do trabalho como um todo. E Sim. parte grande minha. Eu que, entre aspas, coordenava isso tudo. Né? Então eu preciso disso. E o pai falou, não, a gente não vai fazer avaliação nenhuma. O pai sempre foi... Eu falei, tá bom. Então parte desse trabalho ele não vai fazer comigo. Me desculpa. A responsabilidade é minha. Se eu faço uma besteira, acontece alguma coisa, e eu não tenho esses parâmetros, como que eu vou fazer? Então eu falei, não, então eu não vou fazer. Aí o seu Zito veio, o seu Zito é uma pessoa, faz Sim. muita falta, sensacional, sempre, Claudião, faz comigo, ajuda aqui. Tá? Eu falei, não posso. Se você me dá licença, o maior trabalho que eu acho que mais me emocionou, Sim. que mais realmente mexeu comigo na minha carreira, e pouco a gente fala, foi a oportunidade de eu ter trabalhado com o Narciso. Eu cheguei no Santos no ano seguinte diagnosticado leucemia. Ele ia para o Palmeiras, se eu não me engano. Ele ia ser negociado, acho, né? E aí foi diagnosticado, enfim. Inclusive, uma das coisas que a gente chamou muita atenção foi numa avaliação ergospirométrica. Uma diferença muito grande de um ano para o outro. Caramba.
e a gente chamou a atenção, o Dr. Taira, que era o médico do Santos, junto com o Merouço e o Dr. Braga, Carlos Braga, chefe do departamento. A gente começou aí, exames para cá, exame para lá, enfim, diagnosticou. E aí também o Rosan, era o fisioterapeuta que estava lá na época, grande amigo e me ajudou demais na minha carreira. A gente acompanhou do Narciso desde isso, do diagnóstico, transplante em Curitiba e volta a jogar em Curitiba. Não sei se você lembra, ele voltou a jogar em 2002 num jogo em Curitiba. Exatamente. Então, ter acompanhado isso e ver, a gente tinha que, uma série de coisas que também ninguém fica sabendo muita coisa, a gente tinha que justificar clinicamente por que ele ia jogar, porque a responsabilidade era nossa. E não tinha na literatura médica, era pouquíssimos trabalhos falando sobre leucemia. Tinham, na verdade, 2 atletas que na infância tiveram leucemia, antes de serem atletas, aí se tornaram atletas a nível profissional. Um era ciclista e o outro era um jogador de basquete. E não tinha referência nenhuma sobre isso. E eu, nessa época, eu trabalhava no Einstein, no hospital em São Paulo, uma referência. A gente fez várias avaliações, tudo que a gente podia, a gente fez avaliação com o Narciso, e eu acho que é para mim, a ciência é bem emocionante lembrar disso e sair campeão realmente, de fato, por uma questão de vida. E é um exemplo, uma pessoa sensacional que merece. Com certeza. E virou técnico e ganhou como na base do Santos e do Corinthians. Sim. Sim. E existia na literatura casos de um atleta profissional com leucemia e para voltar a jogar ainda futebol. Ele teve essa oportunidade de voltar a jogar. Mas tudo que aconteceu com ele, Cláudio, é óbvio, não deu para ele fazer mais, claro. O mais importante é a vida. Ele estar vivo, estar recuperado, isso é o mais importante, óbvio. Mas como atleta, ele teve esse limite, né? O limite foi esse, né, Cláudio? E poucos sabem, e muitos criticaram. Ele só quis voltar a jogar futebol por um motivo. Quando ele estava no hospital para fazer o transplante, um filho dele muito pequeno na época falou: pai, quando você sair do hospital, eu quero entrar com você no jogo que eu nunca entrei. Acho que resume tudo o porquê voltar. Sim. E o porquê se tornar, se dedicar a voltar a ser a um atleta no dia a dia, simplesmente para ter o prazer de levar o seu filho no campo. Eu acho que isso é fantástico e deveríamos mostrar mais, porque não é só esse, são outros exemplos, mas esse foi o que eu participei e talvez o mais marcante aí. O Fatioli colocando, o filho é o Juan, filho do Narciso. Exatamente, isso mesmo. Fatioli está aí, você vai lembrar de tudo isso que eu falei aí, alguns e quase que ele faz fatos, um gol. Claro. Exatamente. Então, isso foi muito marcante. Eu acho que todo mundo que acompanhou isso foi realmente muito gratificante para a gente, não como resultado de atleta, não como nada, mas foi realmente muito forte lá. Com certeza. O Marcelo Rossi, né, que já citamos aqui, foi uma época difícil para nós, profissionais, e para o Narciso também, emocionalmente para todos. E foi realmente um belo trabalho e uma lição, né, para todos nós, assim, pela pessoa que é o Narciso, pela recuperação que ele teve, né, e ele está aí, exercer o seu trabalho, sua função, e a gente deseja muita sorte para o Narciso mesmo. Exatamente. Anderson Gol, sou teu fã, Pava, tá me devendo o meu suplemento até hoje, tá te cobrando aqui, ó. Agora... Deixa ele. Esse é um atleta que está aqui nos Estados Unidos, é um lateral de altíssima qualidade. Hoje ele está na faculdade aqui, na UCF, aqui perto. É um atleta que, se tivesse no Brasil agora, poderia estar jogando, eu acredito que em qualquer time aí, porque eu falo isso para ele, não estou falando só por estar aqui falando, não, mas ele está num caminho muito legal, é um grande atleta. E eu sempre
Aqui eu oferecia alguns quando eu podia, tinha um bom contato com o pessoal de suplemento, e eu fornecia sempre para ele, que era um atleta que eu precisava, ele e mais alguns da África também, que a gente trabalhou muito nessa escola, que esses africanos não tinham uma alimentação, uma Sim. subnutrição na infância e tinham necessidade e de altíssima qualidade técnica também. Então, é um amigo. Legal. A Magna Lamatos, grande cara, grande atleta, grande amigo. Tá a Magda escrevendo aqui na nossa live. Magdala, a Magdala, a gente foi atleta numa mesma época. Poucos sabem, eu fui atleta de BMX, ciclismo, né? De BMX, e ela também era. Eu tive a oportunidade de participar de 3 mundiais, ganhei Pan-Americano, Paulista e Brasileiro, mas e ela era dessa época, a gente corria na mesma equipe que era a Caloi, a equipe da Caloi. Eu conheço, eu entrevistei o Rezende, né, que agora é a referência do BMX. Né? Renato Rezende, exatamente. Eu, inclusive, ajudei o Rezende para algumas coisas, algumas sugestões de treinamento, na época da Olimpíada dele de Pequim. Pô, que legal. E agora ajudo também o Andinho, que foi campeão pan-americano. Sim. Ele mora, inclusive, aqui em Orlando, e é um atleta que eu tenho com o Domingos Lamoglia, que é um atleta da minha época, que é o coach dele e cuida da seleção brasileira de BMX, e eu, de vez em quando, dou meus pitacos aí. Mal Santos aqui, grande abraço, amigos, ligado aqui em Belém do Pará. Há pouco entrou o Samuel Santos, que é o narrador lá da Paraíba, um abraço aí ao Samuel. Seisei B, Carol, agora. Aliás, é sobre isso, você até falou do BMX. Aí treinou quando me tornei campeã sul-americana em Córdoba. Legal. Treinamos juntos. Ah, que legal. Ô, Cláudio, até te falar sobre isso, que era exatamente essa parte final. Você também trabalhou em outros esportes. Queria que você falasse um pouquinho sobre isso, né? Paganucci, Alessandro Paganucci, grande também. Era da equipe da Caloi também, fomos juntos para o Mundial. Poxa, grande Pavanelli, companheiro da equipe na Caloi, parabéns pelo trabalho, abraço, Alessandro. Legal, um abraço, Alessandro aí. Equipe Caloi, e você vê a situação que está a Caloi nesse momento, né, Cláudio? Poxa, que infelizmente. Surgiu a matéria no Fantástico, pareceu um herdeiro lá que está sobrando tudo para ele, coitado. Meu Deus do céu, que coisa. Sempre paga a conta o pior. Coitado, mas agora que ele queria um reconhecimento, legal, você vai ser reconhecido, paga aí não sei quantos milhões. Paga a conta. Pô, pelo amor de Deus. É só aqui no país. É só aqui no Brasil tem umas pérolas sensacionais. O cara não era reconhecido, aí morreu o pai, aí quando foi, tem que pagar. Luciano Fatioli. Uma das minhas especialidades, vocês sabem, é a comida. Já foi por aí na Ocabar? No Ocabar? Não, me manda o endereço. Manda o endereço e manda o dinheiro. Vamos junto. Um excelente profissional, grande amigo. Concentramos juntos e tive privilégio de crescer profissionalmente. Esse é grande amigo. A gente trabalhou em alguns clubes juntos e grande amigo. Eu, graças a Deus, eu tive muita oportunidade de trabalhar com pessoas no futebol que, sabe, foram amigos. E pessoas que me ajudaram demais, ajudaram a entender o que é futebol. Eu nunca joguei futebol na minha vida, sabe? Eu não tenho vergonha nenhuma em falar isso. Eu tive que aprender o que é o futebol e como eu poderia colaborar para o futebol sem atrapalhar o futebol. Eu não vou trazer a ciência e colocar o futebol dentro da ciência. Eu vou trazer a ciência para o que eu posso dentro do futebol no dia a dia. Eu acho que eles me ajudaram demais a entender isso. Ó, o Reinaldo, volante que jogou no Palmeiras, estava no Nacional, aliás, fez uma matéria que apareceu nos Anos da Bola. Parabéns, viu, Reinaldo, pela sua sinceridade. Coragem tem que falar, não tem que ser coragem, mas tem que ser coragem para aparecer. Parabéns, viu, Reinaldo. Depois eu gostaria até de fazer uma live com você, mas para você contar da sua carreira aí também. Parabéns, viu, Reinaldo? Um grande abraço para você. Bom reencontrá-lo aí. O Mal Samps, aí o Cláudio, eu vou ler para o Cláudio, mas não tem culpa do negócio, mas aqui, ó. Professor Cláudio, por que não deu certo o Instituto Vanderlei Luxemburgo aqui em Belém? Iniciei o curso de preparação física e fisiologia e depois sumiram do mapa. Ele foi questão de
Na verdade, o Vanderlei tinha o nome de tudo isso e eram pessoas, empresários que E tinham em administrava, né? volta disso. Exato, é. E a gente entrou para realmente. Eu sempre dei aula, eu gosto de dar aula. E eu e o Melo fomos responsáveis pela parte de ciência do futebol, né? Preparação física e fisiologia. E a gente tentou o tempo todo dar o melhor da gente. Se fosse hoje, se você fazer aulas online por aí, né? Ó, você tá me ouvindo, né, Cláudio? Agora é minha internet, viu? Tô A ouvindo. internet de Orlando está melhor que a do Brasil neste momento. Nessa segunda live, a internet de Orlando está melhor que a do Brasil, tá? Só para você, 1-1. 1-1, tá? Esse registro, ó. Pati, olha aqui, ó. Qual modalidade de respeito se aplica mais corretamente nos estudos de preparação física? Isso é muito complexo. Eu tive a honra de trabalhar com muitos esportes. Eu trabalhei É isso com que eu ia falar. esporte. Quero aproveitar até sobre isso, viu, Cláudio? Você trabalhou com outros esportes, não só o futebol, né? Eu trabalhei muito tempo com MMA. MMA, isso. Trabalhei com ciclismo, né? Ciclismo de rua. Trabalhei com triatlon. Tive a oportunidade um tempo até lá em Santos mesmo, com o Galindes, ajudar ele um pouquinho antes das Olimpíadas de Atenas, se eu não me engano. Vários esportes. Comecei minha carreira com moto velocidade com Alexandre Barros. Alexandre Barros, entrevistei É, o Vanderlei Nogueira lá em Alphaville, lá no escritório dele. isso mesmo. E, enfim, tive a oportunidade de trabalhar com muitos atletas. Robert Scheid, a primeira Olimpíada, a primeira medalha de Grande ouro das figura. Olimpíadas, eu fiz a Vai para preparação mais uma física Olimpíada, dele. hein? Que coisa, Mais hein? uma. Esse é um Figura, hein? exemplo. Esse é um grande exemplo. Então, cada esporte tem a sua característica. A que eu consigo mais aplicar e retirar dados, por incrível que pareça, é o MMA. Ah, é? Porque são atletas muito carentes, tanto de informação quanto de aplicar a ciência no esporte. Qualquer coisa que você aplicar neles de trabalho de força e intensidade, eles aceitam. Pô, que Porque o legal. limiar deles, o limiar de sensação de dor, de fadiga, é muito alto. Eu dei treino para um atleta que ele estava com uma fratura no pé. E treinou assim mesmo. Caramba. Esse é um monstro, não é à toa, que é um mito chamado Rodrigo Minotauro. Minotauro. Caramba. Esse e aprendi o MMA com ele. Por causa dele que eu entrei eu não falo que é esporte de combate, são esportes de alto rendimento combate, porque é muito complexo o esporte. E o Rodrigo, quando me procurou, foi logo quando eu cheguei no Flamengo, na verdade, através da fisioterapeuta dele, ele tinha feito 2 cirurgias, uma em cada quadril e uma no joelho. Então, 3 cirurgias no total. Ele já tinha a luta de volta contra o Braden Schaub no Rio de Janeiro, UFC Rio, em setembro. Comecei a trabalhar ele em fevereiro, março. Esse eu aprendi com ele e muita coisa. Tive a oportunidade de trabalhar com atletas que chegaram a cinturão, tanto de UFC como de Bellator, que é outro evento paralelo. Aprendi Sim. muito com eles. É muito legal. Cada esporte tem a sua Poxa, que característica. O, legal. o Não, ciclismo é pode muito falar. interessante em suas modalidades. Sim, sim. O Mal Zampos colocou aqui, nunca recebi meu certificado de imprensa, infelizmente. O Cláudio não tem culpa, viu? O Zampos realmente era uma empresa que administrava, a empresa, ó, deixou o pessoal, todo mundo com as mãos abanando e ela sumiu. Ó. Infelizmente, acontece. E eu também não recebi. Eu sei que vou sobrar para vocês também. Vocês trabalharem, ó, nada. Então, infelizmente, todos deram azar nesse momento, nesse assunto. O Felipe Trainer, grande Claudião, excelente profissional e pessoa sempre muito... Aí, ó, batendo palmas aqui. O Sensei B Karatê tem um fator de lesão de treinamento, mas as lesões do sparring, né? O sparring É, que treina, é né? que você soma, né? Tanto a parte do desgaste físico quanto a questão de impacto, né? É, É o Bruno KB, ele também trabalha com MMA, atleta de karatê, legal. então a gente trabalhou junto em algumas situações aqui, foi bem interessante, uma pessoa que me ajuda muito nesse contexto de luta também. Há 15 dias eu fiz uma live com Douglas Bros, que é o grande nome do Karatê Nacional, está na luta aí para chegar à Olimpíada, é o maior nome, né, do Karatê do Brasil. Então um abraço aí também ao Sensei.
O Felipe Trainer colocou aqui, sempre muito bom aprender com você. Ainda bem, né, Cláudio? Pelo menos só manda coisas boas. Isso é importante, mostra o seu trabalho, a sua categoria, a sua competência, viu, Cláudio? Eu agradeço, né? É que os corneteiros não entraram, né? Então